Olha, eu quero por meio desse vídeo aqui fazer uma coisa muito importante para você, que eu tenho certeza que você sofre pelo que eu vou dizer aqui, e eu quero te livrar desse sofrimento por meio da descredibilização de um determinado julgamento, que é o seguinte: você do passado e você do presente não tem ligação, mas você acha que tem. Tanto que quando você fala assim, nossa, não deveria ter feito aquilo, nossa, que burra que eu fui de ter tomado aquela decisão, ou que burro que eu fui de não ter feito aquilo. Quando você se olha no passado, você não está olhando para você. Existem duas pessoas nessa situação, e a maioria maciça das pessoas veem você do passado e você do presente como uma pessoa só. Só que não, são duas pessoas. Então, quando você... olha só a frase que você usa para se julgar. Você diz assim, ó: nossa, eu fui burra, ou eu fui burro por ter feito aquilo que eu fiz naquela época. Eu fui. Não, tá errado. Não, você não pode dizer que você foi burro, porque você é você do presente. Aquele você do passado não é você. Então não tem como você hoje ser burro por algo do passado. São duas pessoas. Vou repetir. Você, quando você diz assim, ó, eu fui burro, não existe isso. Eu sou eu de hoje. Não tem como eu de hoje ser burro lá no passado. Eu sou eu. O eu do passado é que fez a caca. É que tomou a decisão que gerou o prejuízo. Então, não existe isso de eu fui burro. Não existe. Essa frase aí, ó, ela é uma frase imaginária. Agora, então, vou te dar a frase real. Eu, hoje, sou de um jeito. O eu do passado tomou determinada decisão. Tá vendo a diferença que é? Eu sou eu de um jeito, hoje. O eu do passado tomou aquela decisão. Aí você pensa assim, ó, ué, mas você não vai xingar o eu do passado, dizer que ele é idiota por ele ter tomado tal decisão? Não. Por quê? Porque o eu do passado, ele não sabia o que eu sei hoje. Ele estava fazendo a melhor que ele podia. Eu não posso dizer que ele foi burro, que ele foi idiota, porque ele não sabia. Ele simplesmente fez o melhor que ele pôde. Eu tenho um olhar de compaixão sobre as minhas necessidades naquele momento. Eu tenho um olhar de compaixão sobre o que eu estava imaginando que eu precisava, sobre o meu nível de consciência em relação àquele problema naquela época. Se provou ser insuficiente devido às consequências que vieram depois. Mas antes ele não sabia. Então, não há entre mim e o eu do passado uma ligação a ponto de eu dizer que eu fui burro por causa de uma decisão do passado. Isso não existe. O eu de hoje é diferente do eu do passado. São duas pessoas. Então, eu não aconselho ninguém a julgar. Todo mundo que julga, ele está inconsciente, na verdade. Então, quando você diz que você foi burro, primeiro, você não foi burro, porque não existe isso de eu fui. Eu sou de um jeito e o você do passado foi de outro jeito. E o você do passado também não foi burro, não. Para com isso. Ele simplesmente não sabia. Tenha compaixão de si mesmo. Pare de ser carrasco de si mesmo. Você não sabia. Você tinha necessidades. Se você não olhar para isso, você vai sofrer. Se você não olhar para isso, você vai sofrer por querer.
Olhe para as suas necessidades da época. Você estava fazendo o melhor que você podia. Para com isso. Agora, comenta aí se esse vídeo mudou sua maneira de pensar. Comenta aí se esse vídeo foi importante para você. Eu quero saber. Quero discutir com você. Comenta aí.